é nenhuma novidade eu dizer aqui que nós somos imperfeitos e estamos cercados de imperfeição. Claro, Deus é perfeito e todas as suas obras são perfeitas, mas após o pecado original, todas as coisas entraram num estado de desordem, principalmente o próprio ser humano caiu de sua plenitude. No Éden havia harmonia, havia comunhão, havia pureza, havia inocência, mas no ato da desobediência, toda essa plenitude é quebrada. Entra a malícia, entra a mentira, o homem é expulso do paraíso, começa-se assim então a enfrentar o sofrimento, a dor, a doença, o envelhecimento e o pior, a morte. E aqui estamos nós, falhos, limitados, imperfeitos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago capítulo de número 3, verso 2 diz, porque todos nós caímos em muitos pontos. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem pecar. O mais santo, a melhor pessoa, o mais bonito ou a mais bonita, tem defeitos, tem erros, tem pecados. E aqui já cai por terra a utopia de achar que é possível achar alguém perfeito para se casar. Não existe princesa encantada, não existe príncipe encantado, porque todos são imperfeitos. As coisas são imperfeitas. O melhor remédio tem efeitos colaterais. Eu quero levantar alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, mesmo sendo nós esses seres imperfeitos, o Senhor Deus nos ama incondicionalmente. Não nos ama porque somos bons, mas porque Ele é bom. Não merecemos, mas somos alvos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua fidelidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz que Ele continua fiel a nós, mesmo que nós sejamos infiéis a Ele. Em segundo lugar, sendo nós esses imperfeitos, precisamos aprender a conviver com a imperfeição dos outros e assim sermos mais compreensivos, sermos mais misericordiosos. Como é que nós, sendo imperfeitos, podemos querer exigir a perfeição dos outros? É uma grande hipocrisia. Por isso que em Hebreus capítulo de número 5, verso 2, diz assim, sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Falando sobre o pontífice. Ou seja, nós precisamos entender que se erramos, se somos falhos, se pecamos, o outro também está sujeito a errar, a cair, a pecar. Em terceiro lugar, o Deus perfeito usa de seres imperfeitos para realizar a sua obra. Ele nos escolhe, nos chama, nos capacita e nos confia uma missão grandiosíssima. Grandes personagens nas Sagradas Escrituras que foram muito usados por Deus, em um certo momento de suas vidas, pecaram feio, erraram feio. E a Bíblia Sagrada, de maneira franca, faz questão de registrar para mostrar para cada um de nós que o ser humano é frágil. Na carta de São Tiago diz, por exemplo, que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos como nós, ou seja, era ele um homem imperfeito, falho. Noé embriagou-se, Abraão mentiu, Moisés foi assassino e já na trajetória rumo à terra prometida ele foi rebelde à voz do Senhor. Sansão errou, Davi caiu em adultério, Salomão na idolatria, Pedro negou Cristo por 3 vezes. Mas nós não podemos parar nas quedas, nos erros, nos pecados, mas precisamos, com a graça de Deus, mesmo sendo limitados, continuarmos sendo esses instrumentos, estas ferramentas nas mãos do Senhor para realizarmos o seu propósito nessa terra. Eu gosto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que diz assim, porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Somos frágeis, mas esses vasos que são frágeis, sujeitos a se quebrar, trazem dentro de si
um tesouro inestimável, a graça que Deus nos confiou. Em quarto lugar, nós precisamos buscar sempre o nosso aperfeiçoamento. Não é porque somos imperfeitos que não devemos buscar evoluir, crescer, progredir. Devemos nos esforçar todos os dias para sermos melhores. Devemos trilhar um caminho de excelência. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 48, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, no verso 12 assim, eu não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la. Nós estamos nessa busca constante, não podemos nos acomodar. Em quinto lugar, eu falo aqui sobre a meta da perfeição. O Salmo 17, verso 31, diz que os caminhos do Senhor são perfeitos. Salmo 18, verso 8, diz que a lei do Senhor Deus é perfeita. Então, se seguirmos o caminho do Senhor, se seguirmos a lei do Senhor, nós encontraremos no final essa graça da perfeição. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10 diz assim, quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Se formos fiéis ao Senhor, nós chegaremos à perfeição. Eu gosto do texto, citando mais uma vez aqui, Filipenses capítulo 3, verso 21, que diz assim, o Senhor transformará o nosso mísero corpo, limitado, imperfeito, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. De modo muito semelhante, nós lemos na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 2, assim, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Mas se nós recebermos o Senhor e nos comportarmos como Filho de Deus. Eu termino com essa frase. Nada e ninguém é tão bom que não tenha nenhum defeito. Mas também nada e ninguém é tão ruim que não tenha nenhuma qualidade, nenhuma virtude. Possamos refletir, que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.